Ela entra no carro errado achando que era Uber, mas o motorista é um milionário que está prestes a ver sua vida desmoronar em questão de minutos. A cidade pulsava com luzes brilhantes e sons caóticos, enquanto ela, uma jovem artista de sonhos grandes e bolso vazio, tentava encontrar seu caminho em meio à selva de pedra. Ela tinha acabado de sair de uma exposição de arte, com a adrenalina ainda alta, cheia de esperança e inseguranças. Quando pediu um Uber, o carro parou na calçada. Ela abriu a porta do banco traseiro, sem olhar novamente para o modelo e o motorista. O que ela não sabia era que aquele veículo vermelho elegante a levaria diretamente para uma trama de escândalos e segredos obscuros. "Oi, você é o motorista?" perguntou, enquanto se acomodava no assento. O homem, ao volante de olhar sério e terno impecável, rapidamente franziu o senho. "Não, eu acho que você entrou no carro errado", respondeu ele, mas o tom da sua voz soava mais como um aviso do que uma simples correção. O coração de ela saltou. Ela olhou ao redor, notando a escuridão e a intensidade do eco das buzinas da cidade. "Desculpa, pensei que era um Uber", disse ela, enquanto se preparava para sair. Porém, algo no olhar dele a fez hesitar. "Espere, eu preciso de alguém que entenda de arte." Lucas, o milionário em fuga, admitiu, seus olhos revelando uma mistura de desespero e vulnerabilidade. Ela se surpreendeu. O que ele fazia ali, em um carro sob a neblina da noite? "Você pode ajudar ou não?" A pergunta ficou no ar, densa e carregada. Os minutos passaram, e enquanto ela ouvia Lucas contar sobre o escândalo financeiro que o perseguia, o nó na garganta dela apertou. Ele dizia que um sócio traiçoeiro tinha orquestrado uma fraude que colocava sua vida em risco. Acompanhando suas palavras, ela começou a ver não apenas o milionário em busca de uma saída, mas um homem com medo e fragilidades que ela nunca esperaria de alguém com tanto dinheiro. Enquanto ele falava, ela se lembrou de sua própria luta, uma artista em busca de reconhecimento, com um futuro incerto, e cada sonho um pouco mais distante em meio à agitação da cidade. E peso da conversa aumentava, e a escuridão da noite parecia tornar tudo mais intenso. A tensão subia na conversa, e ela percebeu que ele poderia ter informações que ela precisava. Mas e se isso arruinasse suas próprias chances? Os minutos pareciam horas. Antes que pudessem decidir o que fazer, a sirene de uma viatura cortou a noite, a luz piscando nas janelas do carro. "A polícia", sussurrou ela, a urgência desenhando um cenário aterrorizante. O sócio traiçoeiro poderia estar por perto, mudando tudo mais uma vez. Ela olhou para Lucas e seus sentidos explodiram em chamas. Ela tinha um dilema à sua frente: proteger o homem à beira da ruína ou seguir seu próprio caminho. O que ela escolheria, sabendo que cada escolha poderia ser a fala do seu futuro? A noite ainda estava no ar, espessa e inquieta, e uma nova história estava prestes a se desenrolar. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições. Sem aviso, dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." A sirene parecia ecoar pelo tempo, cortando a tensão no ar como uma faca afiada. Ela virou-se para Lucas, a respiração acelerada. Ele a encarava, o medo se misturando ao desespero. "Nós precisamos ir agora!" gritou ela, enquanto o som da viatura se aproximava. Mas antes que pudessem se mover, algo incrível aconteceu. De repente, o carro de Lucas tremeu. Uma batida forte na porta fez ela pular. Um homem apareceu na janela, vestindo uma jaqueta de couro escura, os músculos à mostra. "Lucas, precisamos conversar!" Ele parecia furioso,
seus olhos como pedras. Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Lucas mordeu os lábios, a expressão dele mudando instantaneamente. O que você está fazendo aqui, Carlos? Ele estava pálido. Ela sentiu o calor da situação aumentar. Você não deveria estar nessa noite. As coisas estão complicadas. Complicadas? Você acha que pode simplesmente fugir? Carlos gritou, socando o teto do carro. Tudo isso é culpa sua. A evasão fiscal não vai desaparecer. A cada palavra, o nervosismo de Lucas aumentava. Era como se um jogo muito maior estivesse em andamento, com ela como uma peça involuntária. E se a polícia... Começou ela, mas foi interrompida por Lucas, que abriu a porta abruptamente. Ela não tem nada a ver com isso. Ela não sabe de nada. Ele estava desesperado, cada fibra do seu ser implorando. E ela não sabia se deveria se sentir aterrorizada ou envolvida. A pressão aumentava. Carlos olhou para ela. Você está começando a se meter em algo muito maior do que imagina. Se você é inteligente o suficiente, vai sair agora e esquecer esse cara. O tom dele era ameaçador. Ela sentiu o nó na garganta apertar. Ela precisava de respostas, mas sabia que isso estava ficando perigoso. Neste momento, as luzes da viatura ofuscaram a escuridão. A polícia parou a alguns metros e ela viu os oficiais se preparando para descer. O pânico tomou conta dela. Lucas, a polícia está vindo! A urgência na sua voz fez com que ele olhasse para trás. E foi nesse segundo que tudo mudou. Carlos, em um movimento rápido como a luz, puxou algo de dentro da jaqueta. Uma arma. O barulho do metal ecoou. Ou você me diz onde está o dinheiro, Lucas, ou a garota vai se machucar. A realidade cortou o ar como um grito. Ela ficou paralisada, o coração batendo desesperadamente contra o peito. Ela estava bem no meio de um mundo de traição e mentiras. Faça o que ele diz, ela. Lucas gritou, e a vulnerabilidade dele, que antes parecia quase cativante, agora só soava desesperadora. Mas o que ninguém viu, ou talvez ninguém quisesse ver, foi a sombra no rosto de Carlos. Ela percebeu uma fragilidade no jeito como ele segurava a arma. Ela se lembrou do sonho de ser artista, o desejo de expressar os sentimentos mais profundos, e então algo dentro dela despertou. Ei, Carlos, quando você se perdeu assim? Antes era um homem que lutava pelas coisas certas. A voz dela tremia, mas era firme. Carlos hesitou, olhando para a arma em suas mãos, como se a realidade estivesse começando a se desmoronar ao redor dele. Essa excitação foi suficiente. O som da porta da viatura se abrindo ecoou ensurdecedor. Os policiais estavam se aproximando. A tensão atingiu um pico insustentável. Lucas olhou para ela, sua vida pendendo à beirada de um abismo. O que aconteceria a seguir? A arma, a polícia, o desespero. Agora, tudo estava interligado, em uma explosão de emoções e segredos. O que ela escolheria? Proteger um homem à beira da ruína ou se salvar no meio do caos? O destino daquela noite estava prestes a se revelar de uma forma que nenhum deles poderia imaginar. E a linha entre a salvação e a condenação tornava-se cada vez mais tênue. A arma reluzia sob a luz branca dos faróis e o tempo parecia congelar. Ela sentia o coração acelerar, cada batida ecoando em seus ouvidos. Lucas estava em pânico e Carlos, com a arma em mãos, parecia prestes a explodir. A viatura da polícia estava a poucos metros. E ela sabia que a situação estava prestes a sair do controle. Carlos, escuta! A voz de ela cortou o ar. Você não precisa fazer isso. Vejam-se no que está tentando preservar. Ela olhou nos olhos do homem, buscando um faixe de humanidade que talvez ele ainda tivesse. Ele hesitou, a expressão em seu rosto mudando rapidamente. Mas ainda havia uma sombra, de raiva. Cala a boca! Você não sabe de nada! Carlos gritou, mas a firmeza estava começando a desmoronar. Os policiais se aproximavam, e a tensão na atmosfera ficava mais palpável. Os gritos ecoavam, mas algo dentro de ela suplicava que ela segurasse firme. Se você atirar, tudo vai acabar.
tudo o que você quer. Seu antigo amigo está em jogo, cara. Sua voz tremia, mas ela se manteve firme. Carlos olhou para Lucas e, nesse segundo, um lampejo de confusão atravessou seu semblante. A porta da viatura se abriu e os oficiais desceram, gritando ordens. Ela sentia a adrenalina correr. Carlos estava à beira de um colapso. "Por favor, não façam nada!" gritou ela para os policias. "Só me dê um segundo." E foi nesse momento que a reviravolta aconteceu. De repente, a sirene parou. Um estrondo ecoou pela noite. Um carro, escuro e imponente, se aproximou rapidamente, fazendo os policiais olharem para trás. O veículo parou perto do carro de Lucas, e uma figura imponente saiu dele. Um homem bem vestido, com ares de poder e controle. "Carlos, o que você está fazendo?" A voz era de um tom gelado, como um corte profundo. Ela reconheceu aquele rosto. Era o sócio do qual Lucas tinha falado. Aquele que estava por trás do escândalo financeiro. "Achei que era tudo seu. Isso é um erro", Carlos balbuciou, o medo agora dominando seu olhar. E então, enquanto a cena desenrolava, a perplexidade tomou conta de ela. O verdadeiro terror se aproximava. "Você não sabe com quem está mexendo, Carlos." A autoridade na voz do homem cortou a tensão. "Se soltar essa arma, está tudo acabado." "Para você, nossa conversa não foi só sobre dinheiro. Você sabe disso." As palavras reverberaram, como um eco de traumas passados, e a realidade estava se desdobrando diante dela. A manipulação, a traição, uma conexão entre todos eles que ela nunca imaginou. E Carlos, aquele homem com a arma, poderia muito bem ser a peça na qual tudo se destrói. "O que você está tentando me dizer?" Carlos respondeu, a voz tremendo, sem saber qual direção tomar. A situação tinha claramente ficado fora de controle. "Você a colocou aqui, Carlos. Você e aquele castelo de mentiras. E agora precisa lidar com isso. Entregue a arma." Ele falava com uma tranquilidade perturbadora, enquanto os policiais se aproximavam cada vez mais. Ela sentiu a adrenalina subindo, e tudo o que ela pensava era: o que era verdadeiro ali? Lucas estava no meio da confusão que ele mesmo ajudou a criar, e ela agora fazia parte disso. Mas ainda havia uma pergunta que pairava no ar, mais importante do que todas as outras. Por que ela estava realmente ali? O que ela tinha a ver com tudo isso? E o que mais estava escondido sob a superfície? A noite que antes parecia ser uma oportunidade, agora se transformava em um labirinto de segredos e traições. E quando tudo parecia perdido, uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Esta situação poderia ser a oportunidade que precisava para não apenas salvar Lucas, mas talvez também se salvar no processo. E assim, sem saber o que realmente estava por trás de todos aqueles olhares, ela tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre, mas os riscos eram maiores do que ela poderia imaginar. Os destinos estavam entrelaçados e a pergunta ainda pairava: o que aconteceria quando a verdade finalmente emergisse? Ela estava prestes a descobrir que a realidade era muito mais sombria do que parecia. A tensão no ar era palpável. Ela respirava fundo, tentando manter a calma enquanto a cena se desenrolava à sua frente. Lucas estava em pânico e Carlos, com a arma em punho, parecia uma panela prestes a explodir. A voz do homem que acabara de chegar cortou a atmosfera como um tsunami. "Carlos, não faça isso! Você está em uma situação sem saída." O novo homem falava com uma autoridade que era impossível ignorar. Mas quando ela olhou para ele, um frio na espinha a percorreu. De repente, a expressão em seu rosto se iluminou e os olhos de Lucas se arregalaram. Era como se um raio tivesse atravessado a noite. Você não deveria estar aqui." Lucas balbuciou, o medo palpável em sua voz. O homem que chegou, possivelmente o sócio traiçoeiro que Lucas havia mencionado, enfrentava a situação com uma segurança que parecia alarmante. "Cale-se! Você me traiu, Lucas, e agora está todo enrolado. Não pode simplesmente fugir do que deu início. Os dados estão lançados." Ele disparou.
apontando um dedo acusador. Os olhos de Carlos giraram entre os dois, confusos, um labirinto de decisões e medo se desenrolando na expressão dele. Então, os policiais estavam ali, prontos para agir. "Aguarde!" gritaram eles, enquanto se aproximavam cautelosamente. A situação se tornava mais instável a cada segundo. A adrenalina de ela disparava. Mas não havia tempo para pensar. Ela precisava agir. "Carlos, se você fizer isso, nenhuma das suas opções vai resultar bem. Pense no que está colocando em risco." Ela gritou, tentando alcançar alguma razão que ainda existisse dentro dele. Mas naquela hora, era como se as palavras não chegassem. Ele estava em um estado frenético, a arma ainda apontando entre Lucas e ela. E então, algo inesperado aconteceu. No meio da confusão, um grito cortou a noite. "Mãe!" Uma menina pequena surgiu, correndo em direção ao carro. Ela ficou paralisada ao ver a criança. Era uma garotinha, com cabelos cacheados e olhos arregalados, correndo descontroladamente. O coração de ela parou. Carlos congelou, os músculos tensos, a arma tremendo em suas mãos. "Marina!" ele gritou, claramente em choque. A garota correu e se agarrou às pernas dele, sem entender a gravidade da situação. O mundo pareceu silenciar. Tudo à sua volta desapareceu. Enquanto a cena se desenrolava, a presença da criança transformou a dinâmica. Carlos, que parecia um homem forte e decidido, desmoronou ao ver a filha correr em sua direção. A arma caiu de sua mão, fazendo um barulho ensurdecedor. Todos os olhares se voltaram para a menina. A fragilidade dela diante de um turbilhão de adultos era um lembrete do que realmente importava. "Pai, o que está acontecendo?" A voz da garotinha era doce e ingênua. E aquilo passou um fio de esperança no coração de ela, que sentiu o nó na garganta se apertar. Carlos se ajoelhou, e a arma agora estava ao lado dele, esquecida. "Marina, não se aproxima", ele murmurou, os olhos se enchendo de lágrimas. O homem que tinha a vida de Lucas e ela nas mãos agora estava mais vulnerável do que nunca. Lucas, aproveitando a oportunidade, se aproximou e, com cautela, tentou falar. "Carlos, você não precisa passar por isso. Sua filha, ela precisa de você. Esse caminho não vai levá-lo a lugar nenhum." A situação estava mudando rapidamente, e ela sentiu um alívio começando a crescer dentro dela. Mas então, o homem que havia chegado, o sócio de Lucas, fez um movimento inesperado. Ele puxou um telefone do bolso e, com um olhar maligno, começou a discar rapidamente. "Você acha que eu vou deixar isto barato? Tem gente a quem devo satisfação. E a sua garotinha vai aprender que a vida não é um conto de fadas", ele disse, enquanto o sorriso dele crescia. O semblante de Carlos se transformou em desespero. Ela sentiu frio na espinha novamente, o que estava prestes a acontecer. Poderia não apenas afetar Carlos, mas colocaria todos em perigo. Qualquer esperança que começasse a surgir poderia estar se desmanchando. A voz do sócio de Lucas vinha cheia de ameaça. "Vamos acabar de vez com isso. E você, Carlos, vai me ajudar." Ela se deu conta de que tudo estava prestes a tomar um rumo ainda mais obscuro do que haviam previsto. O destino de todos ali estava prestes a se entrelaçar em um novo jogo. E a noite ainda guardava segredos sombrios que estavam prestes a emergir. O que seria a próxima jogada? Quem realmente estava no controle dessa situação e o que as decisões dele significavam para a vida daquela garotinha inocente? Ela sabia que tudo poderia mudar em um instante e, com um aperto no coração, percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. A tensão no ar era palpável. Ela respirava fundo, tentando manter a calma, enquanto a cena se desenrolava à sua frente. Lucas estava em pânico, e Carlos, com a arma em punho, parecia uma panela prestes a explodir. A voz do homem que acabara de chegar cortou a atmosfera como um tsunami. "Carlos, não faça isso.
Você está numa situação sem saída. O novo homem falava com uma autoridade que era impossível ignorar. Mas quando ela olhou para ele, um frio na espinha percorreu. De repente, a expressão em seu rosto se iluminou, e os olhos de Lucas se arregalaram. Era como se um raio tivesse atravessado a noite. Você não deveria estar aqui, Lucas balbuciou, o medo palpável em sua voz. O homem que chegou, possivelmente o sócio traiçoeiro que Lucas havia mencionado, enfrentava a situação com uma segurança que parecia alarmante. Cale-se. Você me traiu, Lucas, e agora está todo enrolado. Não pode simplesmente fugir do que deu início. Os dados estão lançados. Ele disparou, apontando um dedo acusador. Os olhos de Carlos giraram entre os dois. Confusos, um labirinto de decisões e medos se desenrolando na expressão dele. Então, os policiais estavam ali, prontos para agir. Aguarde! Gritaram eles, enquanto se aproximavam cautelosamente. A situação se tornava mais instável a cada segundo. A adrenalina de ela disparava, mas não havia tempo para pensar. Ela precisava agir. Carlos, se você fizer isso, nenhuma das suas opções vai resultar bem. Pense no que está colocando em risco. Ela gritou, tentando alcançar alguma razão que ainda existisse dentro dele. Mas naquela hora, era como se as palavras não chegassem. Ele estava em um estado frenético, a arma ainda apontando entre Lucas e ela. E então, algo inesperado aconteceu. No meio da confusão, um grito cortou a noite. Mãe! Uma menina pequena surgiu, correndo em direção ao carro. Ela ficou paralisada ao ver a criança. Era uma garotinha, com cabelos cacheados e olhos arregalados, correndo descontroladamente. O coração de ela parou. Carlos congelou, os músculos tensos, a arma tremendo em suas mãos. Marina! Ele gritou, claramente em choque. A garota correu e se agarrou às pernas dele, sem entender a gravidade da situação. O mundo pareceu silenciar. Tudo à sua volta desapareceu, enquanto a cena se desenrolava. A presença da criança transformou a dinâmica. Carlos, que parecia um homem forte e decidido, desmoronou ao ver a filha correr em sua direção. A arma caiu de sua mão, fazendo um barulho ensurdecedor. Todos os olhares se voltaram para a menina. A fragilidade dela, diante de um turbilhão de adultos, era um lembrete do que realmente importava. Pai, o que está acontecendo? A voz da garotinha era doce e ingênua, e aquilo passou um fio de esperança no coração de ela, que sentiu o nó na garganta se apertar. Carlos se ajoelhou, e a arma agora estava ao lado dele esquecida. Marina, não se aproxima! Ele murmurou, os olhos se enchendo de lágrimas. O homem que tinha a vida de Lucas e ela nas mãos agora estava mais vulnerável do que nunca. Lucas, aproveitando a oportunidade, se aproximou e, com cautela, tentou falar. Carlos, você não precisa passar por isso. Sua filha, ela precisa de você. Esse caminho não vai levá-lo a lugar nenhum. A situação estava mudando rapidamente. E ela sentiu um alívio começando a crescer dentro dela. Mas então, o homem que havia chegado, o sócio de Lucas, fez um movimento inesperado. Ele puxou um telefone do bolso e, com um olhar maligno, começou a discar rapidamente. Você acha que eu vou deixar isto barato? Tem gente a quem devo satisfação, e a sua garotinha vai aprender que a vida não é um conto de fadas, ele disse, enquanto o sorriso dele crescia. O semblante de Carlos se transformou em desespero. Ela sentiu o frio na espinha novamente. O que estava prestes a acontecer poderia não apenas afetar Carlos, mas colocaria todos em perigo. Qualquer esperança que começasse a surgir poderia estar se desmanchando. Não, espera! Ela gritou, mas já era tarde.
Do outro lado da linha, a voz que atendeu foi fria e sem emoção, como o metal da arma. Sim, preciso na proteção imediata e traga um veículo de emergência, disse o sócio sem tirar os olhos de Lucas. O que era isso? Ela sentiu seu coração afundar e então a reviravolta. Traz também a mercadoria, continuou o sócio. Ele não vai escapar dessa vez. A realidade golpeou ela como um soco no estômago. O que mercadoria? O que mais estava escondido ali? Sentiu suas mãos tremerem ao perceber que Lucas não estava apenas em uma situação de escândalo financeiro. Havia algo mais, algo muito mais profundo e sombrio. Carlos virou-se para Lucas, um olhar de traição crescendo em seu rosto. Você me usou. Essa garota não é só uma artista. O que você realmente fez? O silêncio se instalou por um momento. Tudo estava na linha. Ela olhou para Lucas, tentando entender, tentando saber qual era a verdade. E naquele instante, todos os olhares estavam fixos nele. Eu não sabia, murmurou Lucas, mas a fragilidade na voz dele ecoou como um lamento perdido na noite. A tensão explodiu, um quebra-cabeça de mentiras e traições se formando rapidamente. Quem ele era realmente? E o que mais ela não sabia? Ela sentiu que o chão estava desmoronando. Ela respirava fundo, tentando manter a calma enquanto a cena se desenrolava à sua frente. Lucas estava em pânico e Carlos, com a arma em punho, parecia uma panela prestes a explodir. A voz de homem que acabara de chegar cortou a atmosfera como um tsunami. Carlos, não faça isso. Você está em uma situação sem saída. O novo homem falava com uma autoridade que era impossível ignorar. Mas quando ela olhou para ele, um frio na espinha percorreu. De repente, a expressão em seu rosto se iluminou, e os olhos de Lucas se arregalaram. Era como se um raio tivesse atravessado a noite. Você não deveria estar aqui. Lucas balbuciou, um medo palpável em sua voz. O homem que chegou, possivelmente o sócio traiçoeiro que Lucas havia mencionado, enfrentava a situação com uma segurança. E parecia alarmante. Cale-se! Você me traiu, Lucas, e agora está todo enrolado. Não pode simplesmente fugir do que deu início. Os dados estão lançados. Ele disparou, apontando um dedo acusador. Os olhos de Carlos giraram entre os dois, confusos. Um labirinto de decisões e medos se desenrolando na expressão dele. Então os policiais estavam ali, prontos para agir. Aguarde! Gritaram eles, enquanto se aproximavam cautelosamente. A situação se tornava mais instável a cada segundo. A adrenalina de ela disparava, mas não havia tempo para pensar. Ela precisava agir. Carlos, se você fizer isso, nenhuma das suas opções vai resultar bem. Pense no que está colocando em risco. Ela gritou, tentando alcançar alguma razão que ainda existisse dentro dele. Mas naquela hora, era como se as palavras não chegassem. Ele estava em um estado frenético, a arma ainda apontando entre Lucas e ela. E então, algo inesperado aconteceu. No meio da confusão, um grito cortou a noite. Mãe! Uma menina pequena surgiu, correndo em direção ao carro. Ela ficou paralisada ao ver a criança. Era uma garotinha, com cabelos cacheados e olhos arregalados, correndo descontroladamente. O coração de ela parou. Carlos congelou, os músculos tensos, a arma tremendo em suas mãos. Marina! Ele gritou, claramente em choque. A garota correu e se agarrou às pernas dele, sem entender a gravidade da situação. O mundo pareceu silenciar. Tudo à sua volta desapareceu enquanto a cena se desenrolava. A presença da criança transformou a dinâmica. Carlos, que parecia um homem forte e decidido, desmoronou ao ver a filha correr em sua direção. A arma caiu de sua mão, fazendo um barulho ensurdecedor. Todos os olhares se voltaram para a menina. A fragilidade dela diante de um turbilhão de adultos era um lembrete do que realmente importava. Pai, o que está acontecendo?
A voz da garotinha era doce e ingênua, e aquilo passou um fio de esperança no coração de ela, que sentiu um nó na garganta se apertar. Carlos se ajoelhou, e a arma agora estava ao lado dele, esquecida. Marina, não se aproxima, ele murmurejou, os olhos se enchendo de lágrimas. O homem que tinha a vida de Lucas e ela nas mãos agora estava mais vulnerável do que nunca. Lucas, aproveitando a oportunidade, se aproximou e, com cautela, tentou falar. Carlos, você não precisa passar por isso. Sua filha, ela precisa de você. Esse caminho não vai levá-lo a lugar nenhum. A situação estava mudando rapidamente e ela sentiu um alívio, começando a crescer dentro dela. Mas então o homem que havia chegado, o sócio de Lucas, fez um movimento inesperado. Ele puxou um telefone do bolso e, com um olhar maligno, começou a discar rapidamente. Você acha que eu vou deixar isto barato? Tem gente a quem devo satisfação, e a sua garotinha vai aprender que a vida não é um conto de fadas, ele disse, enquanto o sorriso dele crescia. O semblante de Carlos se transformou em desespero. Ela sentiu o frio na espinha novamente. O que estava prestes a acontecer poderia não apenas afetar Carlos, mas colocaria todos em perigo. Qualquer esperança que começasse a surgir poderia estar se desmanchando. Não, espera! Ela gritou, mas já era tarde. Do outro lado da linha, a voz que atendeu foi fria e sem emoção. Como? O metal da arma. Sim, preciso da proteção imediata e traga um veículo de emergência, disse o sócio, sem tirar os olhos de Lucas. O que era isso? Ela sentiu seu coração afundar. Então, a reviravolta. Traz também a mercadoria, continuou o sócio. Ele não vai escapar dessa vez. A realidade golpeou ela como um soco no estômago. O que mercadoria? O que mais estava escondido ali? Sentiu suas mãos tremerem ao perceber que Lucas não estava apenas em uma situação de escândalo financeiro. Havia algo mais. Algo muito mais profundo e sombrio. Carlos virou-se para Lucas, um olhar de traição crescendo em seu rosto. Você me usou. Essa garota não é só uma artista. O que você realmente fez? O silêncio se instalou por um momento. Tudo estava na linha. Ela olhou para Lucas, tentando entender, tentando saber qual era a verdade. E naquele instante, todos os olhares estavam fixos nele. Eu não sabia, murmurou Lucas, mas a fragilidade na voz dele ecoou como um lamento perdido na noite. A tensão explodiu, um quebra-cabeça de mentiras e traições se formando rapidamente. Quem ele era realmente? E o que mais ela não sabia? Ela sentiu que o chão estava desmoronando sob seus pés. Os laços que formaram estavam se desfiando, e tudo o que parecia certo estava agora envolto em uma sombra de dúvida. O que ela escolheria fazer com essa nova verdade? E enquanto o pânico se espalhava, a criança no colo, a noite revelava ser apenas o começo de um labirinto de enganos e segredos muito mais profundos. Então, do nada, um grito cortou a noite. Polícia! Era um oficial. Chapéu na cabeça, indistinto pela escuridão. O mundo real voltou com força total. Carlos, perplexo, olhou de relance para a arma no chão, indeciso entre pegar ou fugir. E Lucas, com os olhos grandes como pratos, ficou paralisado. Naquele segundo, a intensidade da cena disparou. A tensão estava em seu clímax, e no meio da confusão, ela percebeu algo que fez seu sangue gelar. O sócio de Lucas tinha um distintivo aparente na lapela, brilhando nas luzes da viatura. Ele era um policial disfarçado. Chame reforços! Comandou o sócio. As peças começaram a se encaixar. A verdade começou a se desdobrar em sua mente. Lucas não era apenas um artista. Ele poderia estar envolvido em um esquema muito maior do que ela imaginara. As coisas estavam prestes a sair do controle de vez. E tudo o que ela pensava era que, naquela noite fatídica, as vidas de todos eles estavam conectadas, com um fio muito mais insidioso do que ela poderia ter previsto. A tensão no ar era palpável. Ela respirava fundo, tentando manter a calma enquanto a cena se desenrolava à sua frente. Lucas estava em pânico.
E Carlos, com a arma em punho, parecia uma panela prestes a explodir. A voz do homem que acabara de chegar cortou a atmosfera como um tsunami. Carlos, não faça isso. Você está em uma situação sem saída. O novo homem falava com uma autoridade que era impossível ignorar. Mas, quando ela olhou para ele, um frio na espinha a percorreu. De repente, a expressão em seu rosto se iluminou, e os olhos de Lucas se arregalaram. Era como se um raio tivesse atravessado a noite. Você não deveria estar aqui, Lucas balbuciou, o medo palpável em sua voz. O homem que chegou, possivelmente o sócio traiçoeiro que Lucas havia mencionado, enfrentava a situação com uma segurança que parecia alarmante. Cale-se, você me traiu, Lucas, e agora está todo enrolado. Não pode simplesmente fugir do que deu início. Os dados estão lançados. Ele disparou apontando um dedo acusador. Os olhos de Carlos giraram entre os dois. Confusos, um labirinto de decisões e medos se desenrolando na expressão dele. Então os policiais estavam ali, prontos para agir. "Aguarde!" gritaram eles, enquanto se aproximavam cautelosamente. A situação se tornava mais instável a cada segundo. A adrenalina de ela disparava. Mas não havia tempo para pensar. Ela precisava agir. Carlos, se você fizer isso, nenhuma das suas opções vai resultar bem. Pense no que está colocando em risco. Ela gritou, tentando alcançar alguma razão que ainda existisse dentro dele. Mas naquela hora, era como se as palavras não chegassem. Ele estava num estado frenético, a arma ainda apontando entre Lucas e ela. E então, algo inesperado aconteceu. No meio da confusão, um grito cortou a noite. "Mãe!" Uma menina pequena surgiu, correndo em direção ao carro. Ela ficou paralisada ao ver a criança. Era uma garotinha, com cabelos cacheados e olhos arregalados. Correndo descontroladamente, o coração de ela parou. Carlos congelou, os músculos tensos, a arma tremendo em suas mãos. "Marina!" ele gritou, claramente em choque. A garota correu e se agarrou às pernas dele, sem entender a gravidade da situação. O mundo pareceu silenciar. Tudo à sua volta desapareceu enquanto a cena se desenrolava. A presença da criança transformou-a. Dinâmica. Carlos, que parecia um homem forte e decidido, desmoronou ao ver a filha correr em sua direção. A arma caiu de sua mão, fazendo um barulho ensurdecedor. Todos os olhares se voltaram para a menina. A fragilidade dela, diante de um turbilhão de adultos, era um lembrete do que realmente importava. "Pai, o que está acontecendo?" A voz da garotinha era doce e ingênua, e aquilo passou um fio de esperança no coração de ela, que sentiu o nó na garganta se apertar. Carlos se ajoelhou. E a arma agora estava ao lado dele, esquecida. "Marina, não se aproxima", ele murmurou, os olhos se enchendo de lágrimas. O homem que tinha a vida de Lucas e ela nas mãos, agora estava mais vulnerável do que nunca. Lucas, aproveitando a oportunidade, se aproximou e, com cautela, tentou falar. "Carlos, você não precisa passar por isso. Sua filha, ela precisa de você. Esse caminho não vai levá-lo a lugar nenhum." A situação estava mudando rapidamente e ela sentiu um alívio começando a crescer dentro dela. Mas então, o homem que havia chegado, o sócio de Lucas, fez um movimento inesperado. Ele puxou um telefone do bolso e, com um olhar maligno, começou a discar rapidamente. "Você acha que eu vou deixar isto barato? Tem gente a quem devo satisfação. E a sua garotinha vai aprender que a vida não é um conto de fadas", ele disse, enquanto o sorriso dele crescia. O semblante de Carlos se transformou em desespero. Ela sentiu o frio na espinha novamente. O que estava prestes a acontecer poderia não apenas afetar Carlos, mas colocaria todos em perigo.
Qualquer esperança que começasse a surgir poderia estar se desmanchando. Diante de toda a confusão, Lucas fez um movimento inesperado. Ele se virou abruptamente e, em um gesto de desespero, puxou algo do bolso, uma espécie de pendrive. Você quer o que é seu? Aqui está! A prova do golpe! Ele gritou, levantando o objeto no ar, os olhos brilhando de medo. Aquilo atirou a situação para um novo nível de tensão. A expressão do sócio de Lucas se transformou de desdém para imediata ira. Você não pode fazer isso, Lucas. Se você revelar isso, todos vão se queimar. É melhor você pensar novamente. Mas antes que Lucas pudesse responder, o sócio atirou o telefone para longe. E tudo se passou como um borrão. O telefone bateu no chão e um barulho ensurdecedor fez ecoar naquelas ruas. Por que você fez isso? Carlos gritou, olhando para Lucas, a raiva misturada com confusão. E então, em um instante, algo estourou. Não do telefone, mas da porta do carro de Lucas. O que emergiu de dentro era um homem imponente, com um olhar furioso e autoridade brutal. Era o verdadeiro chefe do esquema, do qual Lucas e Carlos eram apenas peças menores. Eu pedi para vocês não me desapontarem, ele gritou, e todos na cena congelaram. Agora vocês precisam de uma lição que vai custar caro. A realidade golpeou ela como um soco no estômago. Ela tinha caído em um novo ciclo de traição. Os laços que achava firmes estavam se desfiando. E o jogo estava apenas começando. Ela percebeu que talvez não fosse só uma artista, estava agora à beira de se tornar uma jogadora em um tabuleiro muito maior. E enquanto o caos desenrolava, uma única pergunta ecoou em sua mente. Até onde ela estaria disposta a ir para salvar não apenas a si mesma, mas aqueles que agora estavam entrelaçados à sua vida? As consequências da escolha se aproximavam, e o destino daquela noite estava prestes a mudar radicalmente. A tensão no ar era palpável. Ela respirava fundo, tentando manter a calma enquanto a cena se desenrolava à sua frente. Lucas estava em pânico e Carlos, com a arma em punho, parecia uma panela prestes a explodir. A voz do homem que acabara de chegar cortou a atmosfera como um tsunami. Carlos, não faça isso. Você está em uma situação sem saída. O novo homem falava com uma autoridade que era impossível ignorar. Mas quando ela olhou para ele, um frio na espinha percorreu. De repente, a expressão em seu rosto se iluminou e os olhos de Lucas se arregalaram. Era como se um raio tivesse atravessado a noite. Você não deveria estar aqui. Lucas balbuciou, o medo palpável em sua voz. O homem que chegou, possivelmente o sócio traiçoeiro que Lucas havia mencionado, enfrentava a situação com uma segurança que parecia alarmante. Cale-se, você me traiu, Lucas, e agora está todo enrolado. Não pode simplesmente fugir do que deu início. Os dados estão lançados, ele disparou, apontando um dedo acusador. Os olhos de Carlos giraram entre os dois, confusos, um labirinto de decisões e medos se desenrolando na expressão dele. Então, os policiais estavam ali, prontos para agir. Aguarde, gritaram eles, enquanto se aproximavam cautelosamente. A situação se tornava mais instável a cada segundo. A adrenalina de ela disparava, mas não havia tempo para pensar. Ela precisava agir. Carlos, se você fizer isso, nenhuma das suas opções vai resultar bem. Pense no que está colocando em risco. Ela gritou, tentando alcançar alguma razão que ainda existisse dentro dele. Mas naquela hora, era como se as palavras não chegassem. Ele estava em um estado frenético, a arma ainda apontando entre Lucas e ela. E então, algo inesperado aconteceu. No meio da confusão, um grito cortou a noite. Mãe! Uma menina pequena surgiu, correndo em direção ao carro. Ela ficou paralisada ao ver a criança. Era uma garotinha, com cabelos cacheados e olhos arregalados, correndo descontroladamente. O coração de ela parou. Carlos congelou.
os músculos tensos, a arma tremendo em suas mãos. Marina! Ele gritou, claramente em choque. A garota correu e se agarrou às pernas dele, sem entender a gravidade da situação. O mundo pareceu silenciar. Tudo à sua volta desapareceu enquanto a cena se desenrolava. A presença da criança transformou a dinâmica. Carlos, que parecia um homem forte e decidido, desmoronou ao ver a filha correr em sua direção. A arma caiu de sua mão, fazendo um barulho ensurdecedor. Pai, o que está acontecendo? A voz da garotinha era doce e ingênua. E aquilo passou um fio de esperança no coração de ela, que sentiu o nó na garganta se apertar. Carlos se ajoelhou, e a arma agora estava ao lado dele, esquecida. Marina não se aproxima, olhando as mãos e sentindo de lágrimas. O homem que tinha a vida de Lucas e ela nas mãos. Agora estava mais vulnerável do que nunca. Lucas, aproveitando a oportunidade, se aproximou e, com cautela, tentou falar. Carlos, você não precisa passar por isso. Sua filha, ela precisa de você. Esse caminho não vai levá-lo a lugar nenhum. A situação estava mudando rapidamente. E então, o sócio de Lucas fez um movimento inesperado, puxando um celular do bolso e, em um olhar maligno, começou a discar rapidamente. Você acha que eu vou deixar isto barato? Tem gente a quem devo satisfação, ele disse, enquanto o sorriso dele crescia. Não, espera! Ela gritou. O que estava prestes a acontecer poderia não apenas afetar Carlos, mas comprometer todos ali. O olhar de Marina, inocente e confusa, a apunhalava. Quando a criança começou a chorar, se agarrando ao pai, tudo se passou em um borrão. O sócio estava prestes a expor Lucas, quando um carro preto passou rapidamente, derrapando na esquina. Um homem alto, de terno escuro, saiu do veículo, com um olhar feroz. Parem! Todos no chão! O novo intruso gritou, aterrorizando ainda mais a todos ali. Carlos, atordoado, soltou Marina, que se lançou em direção ao pai, os olhos arregalados de pânico. O homem do terno se aproximou rapidamente, ignorando a arma que estava no chão, e com um movimento calculado, agarrou Lucas pelo colarinho. Você tinha que ser mais inteligente, Lucas. Agora está tudo em jogo. Eu não estou aqui apenas pelo dinheiro, entende? Para você, não há saída. Ele investiu um olhar cortante, como se houvesse um segredo muito maior em jogo. O coração de ela disparou. O que estava acontecendo? O sócio de Lucas, agora completamente sem controle, começou a fazer gestos de desagrado enquanto a nova figura olhava diretamente para ele. Você é uma decepção, não só para mim, mas para todos nós. Mas o momento mais chocante veio em seguida. A figura do terno se virou e com um olhar desprezível declarou: Você sabe que tá fazendo tudo isso por sua mãe, não sabe? Ela tá viva, Lucas. Eu a mantenho bem. As palavras ecoaram na mente de ela como um grito surdo. A revelação a atingiu como um tsunami. Tudo que ela pensava que sabia estava se desmoronando diante de suas mãos. Lucas não estava apenas em apuros por si mesmo. Havia uma mãe desaparecida, um segredo que mudava tudo. O silêncio pairou enquanto todos digeriam a intensidade daquelas palavras. O que isso significava? O que mais estava escondido? A verdade se espiralava em um turbilhão incontrolável, e ela sentiu que o chão sob seus pés estava prestes a desmoronar. E assim, com o peso da revelação, as vidas de todos ali estavam prestes a entrar em um caminho sem volta. E mesmo que essa noite parecesse estar cheia de perigos, as verdadeiras ameaças ainda não tinham se revelado. Ela não sabia o que fazer, e a sombra da dúvida permaneceu como um fardo prestes a ser revelado, deixando todos ali numa expectativa angustiante do que estava por vir. A tensão pairava no ar, pesada como uma nuvem de tempestade. A revelação do sócio de Lucas reverberava entre eles, e ela sentiu que o mundo ao seu redor estava desmoronando.
A inocência na garotinha, Marina, estava à mercê do caos, e a angústia pulsava em seu peito. Elia, a sua mãe está viva? Lucas murmurou, a voz trêmula. O olhar do homem no terno escuro se iluminou com um brilho frio, e o sorriso se alargou em uma expressão de triunfo. Sim, e está mais perto do que você imagina. Se você se comportar, poderá ver sua mãe novamente. A tensão no ar cresceu, como uma corda esticada, prestes a arrebentar. Carlos, ainda ajoelhado, olhou para Marina, então para Lucas. A fragilidade da situação, marcada pelo olhar perdido da garotinha e a luta interna do pai, tornou o momento enfatizado por um silêncio mortal. E então tudo mudou. Um rugido distante cortou a noite. A sirene de uma viatura se aproximava, rápida e implacável. Era uma onda de som que ecoou como um aviso. O homem interno olhou para trás, a expressão mudando de confiança para desespero. Precisamos sair daqui agora, gritou, sua voz revelando a quebra do controle. Ele puxou Lucas com força, como um predador agarrando sua presa. Solta! Carlos gritou, a adrenalina o fazendo ignorar o perigo. Ele se lançou em direção ao homem, a coragem superando o medo que o paralisava até então. Agarre Marina! Ela gritou, sua voz se tornando um grito aflitivo. Mas antes que alguém pudesse agir, o homem interno fez um movimento. Num gesto inesperado, ele puxou de novo o celular. Não seja tolo, Carlos. Você não sabe aonde está se metendo. Ele abriu o aplicativo rapidamente e algo brilhou na tela, como uma arma carregada. E então, a reviravolta. O homem tocou um botão e uma explosão de luz iluminou a cena. Flashes de fotos sendo tiradas. Um tipo de gravação. O que está acontecendo? Ela pensou, a mente girando enquanto a verdade começava a emergir das sombras. O sócio de Lucas estava agindo como um diretor de um filme de terror. Aqui estão as provas. Você não sabe quantos estão assistindo. Ele olhou para Lucas e em seguida para Carlos. A ameaçadora risada cortando o ar. Uma simples gravação e suas vidas estão arruinadas para sempre. Carlos ficou paralisado. Você está gravando isso? Ele balbuciou. Os olhos arregalados. Na mente de ela, começou a se formar um pavor ainda maior. Ele não estava apenas gravando. Ele estava transmitindo ao vivo. O rosto do sócio se iluminou de maneira traiçoeira, como se já tivesse orquestrado tudo. Sim, Carlos, é isso mesmo. E adivinha, estou transmitindo tudo ao meu chefe enquanto você faz papel de herói. Uma morte ao vivo. Quanta audiência isso traria? Sem pensar, ela levantou a voz, impulsiva pela necessidade de parar o circo. Parem com isso. Ninguém precisa fazer isso. Pense na menina. Mas suas palavras pareciam entrar em um vazio. Marina, com lágrimas nos olhos, olhava de um lado para o outro, confusa e aterrorizada. O caos no ar tinha um gosto amargo, e a cada segundo que passava, ela sentia que o mundo estava escorregando de suas mãos. E nesse momento de desespero, a tensão estava tão alta que uma gota de suor escorreu pela testa de Lucas. Ele angustiava no dilema entre a vida da mãe e a segurança de sua filha. Cookies, você não tem que fazer isso, berrou, tentando alcançar o sócio antes que tudo se desmoronasse. Mas um estalo cortou a cena. A viatura apareceu na esquina, girando com as luzes piscando, tendo a frente iluminada, sirenes gritando. A realidade se afunilava em seus pesadelos, desenhando um quadro de traição, perda e um futuro em ruínas. O sócio olhou para a direção da viatura, depois para Lucas e Carlos. Uma decisão final brotando em seus olhos. O que viria a seguir, ninguém poderia prever. O tempo parecia parado. Todos estavam à beira de uma mudança brutal. O que significava essa vida sendo exposta? O que aconteceria se a polícia chegasse a tempo? E o que mais estava escondido nas sombras daquela noite escura? Ela sabia que o destinava a explorar o abismo.
e a pergunta pairava no ar. Quem realmente era o verdadeiro inimigo? O caos instalou como um furacão. As sirenes cortavam a noite e o tempo parecia ficar estático. Ela sentiu um frio na espinha ao ver os policiais se aproximando. As luzes das viaturas piscando como estrelas distantes. O homem interno encarava Lucas, ainda segurando-o pelo colarinho. A expressão mudando de confiança para desespero. Você acha que algum de nós vai sair impune dessa? Aqui, tudo se resolve de uma maneira ou de outra. Ele gesticulou de maneira ameaçadora, e a tensão no ar se intensificou. Marina, agarrada às pernas de Carlos, olhava tudo com os olhos cheios de lágrimas. O pai a pegou e a puxou para mais perto, como se isso pudesse protegê-la de toda a escuridão ao seu redor. Toma cuidado, princesa. Tudo vai ficar bem, ele murmurou, a voz trêmula, tentando se fazer forte. Mas a pressão estava insuportável. O sócio de Lucas estava prestes a fazer uma escolha fatal. Deixe isso de lado! Você não precisa disso! Ela gritou, sua voz ecoando na noite, quase como uma súplica. E, surpreendentemente, isso funcionou. O homem hesitou, os olhos se movendo entre ela e o celular, a gravação ainda no ar. Os policiais avançaram com determinação. Abaixa a arma! Gritou um deles, um oficial com a postura firme e o semblante decidido. O som da ordem fez o sócio de Lucas entrar em colapso. Ele levantou as mãos, mas a raiva ainda fervia em seus olhos. Isso não acabou, Lucas. Você vai se arrepender de ter me traído. Com um movimento rápido, os policiais cercaram o homem e, em instantes, ele foi dominado, os grilhões estalando em seus pulsos. A cena parecia uma loucura, mas a velocidade da ação trouxe um sopro de esperança. Lucas ficou em silêncio, absorvendo o impacto das revelações, mas havia um lampejo de determinação em seu olhar. Eu vou encontrar a minha mãe. Não importa o que isso custe, ele disse, o tom firme. Carlos olhou para ele, e pela primeira vez viu o entendimento entre eles. Vamos acabar com isso juntos. Carlos respirou fundo, a coragem renascendo. Eles não eram apenas aliados em meio ao caos, mas partes de uma nova história que se desenrolava ali. Ela observava tudo, seu coração acelerando, sentindo que Agora, a garotinha perguntou, a inocência refletida na face. Vai ficar tudo bem. Ela garantiu, o nó na garganta se apertando, mas os olhos brilhantes de esperança enchendo seu peito. A vida delas mudaria, mas a luta por justiça apenas começava. Precisamos ir agora! Gritou um policial. E enquanto todos se moviam, ela percebeu que seu coração finalmente começava a se acalmar. Havia luz no fim daquela escuridão. E enquanto a viatura se afastava, ela olhou para Lucas e Carlos, novos aliados em um mundo de reviravoltas inesperadas. Um novo começo. O peso do passado ainda estava lá, mas pelo menos havia um caminho à frente. Cada um deles tinha suas próprias batalhas, mas estavam prontos para lutar. A cena tinha mudado, mas a determinação deles unia-se como um tecido de resiliência. O futuro delas permanecia meio nebuloso, cheio de perguntas ainda a serem respondidas. E ali estava ela, à beira de uma nova jornada, sentindo que o jogo a levaria a novas histórias a serem contadas. E talvez, só talvez, ela pudesse encontrar a liberdade que tanto desejava. Agora, você que acompanhou essa jornada intensa, é hora de agir. Se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e mostrar que você valoriza cada capítulo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam saber como tudo isso termina. Está na hora de mostrar seu apoio verdadeiro ao canal.
Não espere nem mais um segundo.